Olá e sejam bem-vindos ao Lado D. Ok, primeiramente, falar sobre aquilo que vai ser realmente o lado D, porque eu sinto que num primeiro episódio eu dei-vos aqui muito contexto daquilo que é a minha vida, não tanto se calhar sobre a própria estrutura do podcast. E para isso cá estou eu hoje. Não só, fiquem por aí porque vou falar sobre muitas coisas, mas inicialmente quero simplesmente dar-vos aqui um bocadinho de uma ideia daquilo que podem esperar. Portanto, e eu vou explicar aqui a ideia por detrás, que eu pensei se fazia isso ou não, porque às vezes sinto que dão-nos um conceito e é muito mais giro nós desmistificarmos ali o conceito por detrás, mas por outro lado não quero que não percebam, portanto cá vou eu. Neste podcast, tal como vos disse no outro episódio, eu quero falar muito sobre música e sobre cultura e sobre os temas que eu, no fundo, já tenho vindo a trazer para as minhas redes sociais e que quero abordar de uma forma um bocadinho mais longa, trazer então para este formato longo. Sentia muito essa falta, lá está, de abordar temas durante mais tempo e de ter uma plataforma que fosse digna de falar durante muito tempo sobre um tópico e sentir que as pessoas que querem ver formatos longos estarão aqui para ver formatos longos. E, portanto, trarei então esta parte da música e cultura, nem sempre só música, ok? Eu acho simplesmente que são aqui tópicos mais relacionados com a arte, com a cultura, e tópicos que me interessam de alguma forma nesse sentido, mas ao mesmo tempo a realidade é que eu, tal como qualquer outra pessoa, também me deparo com outras questões na minha vida. E eu gostava muito de ter um espaço também para falar sobre isso. Se calhar simplesmente falar aqui sobre coisas com as quais me tenho deparado e que penso que talvez alguém desse lado se possa relacionar de alguma forma. E portanto, teremos então estes dois lados. E porque é que eu falava sobre o facto de ter um conceito por detrás e explicar ou não o conceito? Porque, sendo então o nome deste podcast Lado D, como já terão percebido, eu quero dividir os episódios em quase que duas partes, mas que serão contidas no mesmo episódio. Temos o lado A, tal como numa cassete ou tal como um CD, como nós tínhamos antigamente, tinham o lado A e o lado B. Mas sendo este o meu podcast e sendo eu a Diana, lá está, temos então aqui o lado A, em que eu vou falar um bocadinho mais sobre temas que talvez estejam mais presentes na sociedade, na cultura, na arte, música, tudo mais. E depois temos o lado D, que no fundo são simplesmente questões que me têm surgido. A realidade é que depois o podcast em si chama-se Lado D, precisamente porque no fundo vai ser tudo um bocadinho do meu lado, mesmo que esteja a falar sobre sociedade, cultura, arte, música, o que seja, eu vou sempre dar o meu input sobre esses temas. Mas acho giro fazer esta divisão e depois quando eu estava a pensar nisto e associei àquela ideia de termos dois lados de uma cassete, eu fiquei tipo, ok, é mesmo isto, faz todo o sentido para a estética do meu podcast. Portanto, olhem, cá estamos. E começamos então pelo lado A. Hoje vamos falar sobre o facto da música ser ou não política. Vivemos numa altura em que falamos muito sobre isto, principalmente agora, durante estes tempos, está a aproximar-se a Eurovisão. Tivemos também aí o 25 de Abril, que na realidade traz sempre um bocadinho destas questões. E, portanto, vamos entrar por aí. E sobre o tema, será a música política? A realidade é que eu, ao pensar sobre isto, a única questão que me vem à cabeça é como é que possivelmente a música poderá não ser política? Juro que vou dar aqui os meus argumentos e vou falar mais sobre isto de forma a que percebam o meu ponto de vista, mas a realidade é que eu acho mesmo que é muito complicado pensar sequer que a música não é política. E acho que para falar sobre isto faz todo o sentido começarmos precisamente pelo tema da Eurovisão. Este ano em particular temos aqui, também na verdade tivemos nos outros anos já com a questão da Ucrânia e da Rússia, mas este ano em particular temos aqui um boicote à Eurovisão
por terem permitido que Israel participe. Portanto, por um lado, nós temos o regulamento da Eurovisão a afirmar que, a proibir, na verdade, que se envolva temas políticos e que se tenha algum caráter político nas músicas, que as músicas sejam de cariz político. Mas a realidade é que, historicamente, não é bem assim que as coisas têm acontecido. Portanto, acho que, especialmente neste ano que está a acontecer todo este boicote à Eurovisão, tentar também trazer esse argumento é um bocadinho delicado. É um bocadinho delicado porque, lá está, como estava a dizer, historicamente não é isso que tem acontecido. E porquê? Temos aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, a Ucrânia não ter permitido que uma candidata, uma artista russa, entrasse no país para participar no festival da Eurovisão, precisamente. O que depois fez com que, lá está, a Rússia não pudesse participar na Eurovisão, e isso... Ou seja, isto é um tema delicado, malta, eu sei disso, e portanto acho que também o devemos abordar de uma forma um bocadinho mais delicada, mas pronto, lá está, depois a Rússia não pôde participar, e eu acho que faz todo o sentido trazer este cariz político à questão. Porque, ou seja, a Rússia não ter participado é de todo, completamente, aliás, uma afirmação de que, ok, o que vocês estão a fazer não é de todo correto, não se assemelha aos valores daquilo que são os valores europeus ou da União Europeia, ainda que a Ucrânia não faça parte, ainda neste momento, da União Europeia, mas pronto, os valores europeus. E, portanto, de que forma é que fará sentido que um país assim se insira naquilo que é também uma celebração da arte e daquilo que são os países europeus e os países que participam neste festival? Portanto, nesse sentido fez todo o sentido. Desculpem. Temos também, se não me engano, penso que em 2016 a Ucrânia venceu. Eu espero não estar a enganar nas datas, malta. Se enganar, deixo aqui de alguma forma, mas penso que não. A Ucrânia venceu com uma música que, no fundo, acabava por denunciar um bocadinho alguns atos por parte da Rússia. Música essa que se chama 1944. Portanto, logo aí, falando um bocadinho sobre esta questão toda de não trazer a política para a Eurovisão, não faz muito sentido, porque historicamente isso tem acontecido e bem. Porque acho um bocado estranho assumirmos que algo desta dimensão não será político e que será possível termos aqui uma neutralidade política. Acho que... lá está, apesar de termos essas regras que tornam-se supostamente este festival neutro, não sei... Pronto, lá está, eu não acho que isso faça muito sentido, até porque se não quiserem entrar nestes temas, temos também muito a questão de quase se associar o desempenho que os países têm neste festival até ao seu valor e a uma identidade nacional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se por um lado nós achamos que este festival e que a música em si pode não ser política, então porquê é que nós defendemos com tanto ímpeto que... ou seja, por exemplo, quando o Salvador Sobral ganhou, foi ali um símbolo de identidade nacional e eu sinto que Portugal ficou... tenho a certeza. Portugal ficou muito orgulhoso e ficámos todos com um sentimento... lá está, de orgulho por aquilo que é nosso e a forma como representámos o nosso país lá fora. E, portanto, se existe aqui uma carga emocional, uma carga, lá está, que vai envolver aqui o nosso sentimento perante aquilo que somos enquanto país e perante aquilo que os outros países são enquanto país, lá está, como é que isto possivelmente poderá não ser político? Ou seja, eu acho que as questões mais prementes neste sentido são então quando se fala precisamente sobre esta questão da Ucrânia, Rússia, Israel e tudo mais, mas se por um lado as pessoas podem acreditar que, lá está,
isto não deverá ser político e que deverá haver uma neutralidade política à volta disto, então como é que explicam que este sentimento de identidade e de quase orgulho, lá está, por aquilo que é nosso, pronto, ou seja, uma coisa acaba também por ser política tal como a outra é, e portanto acho que não faz muito sentido falarmos sobre essa neutralidade política. Além de que referir que a música não é política. Bem, se calhar fazemos um drinking game da quantidade de vezes que eu vou dizer política durante este episódio. Mas pronto, se falarmos sobre a arte no geral enquanto expressão pessoal e enquanto expressão política, a realidade é que a arte é e sempre foi inevitavelmente uma forma de expressão também política, porque, ou seja, o que é a política? No fundo, é um bocadinho de tudo aquilo que nós também vivemos no dia-a-dia e do contexto em que estamos inseridos e da forma como o mundo funciona neste momento e como funcionava, e, portanto, acaba por ser inevitavelmente uma forma de os países e dos artistas de cada país se expressarem e, consequentemente, expressarem aquilo que se passa também no seu contexto, e sendo o seu contexto talvez um contexto de guerra ou um contexto de opressão política ou o que seja, torna-se um bocadinho complicado de não misturar as coisas, e eu acho até que não faz sentido, lá está, esta regra, ou quase esta necessidade de termos então esta neutralidade política acaba por ser um bocadinho contraproducente. Contraproducente, desculpem. Porque, lá está, como é que uma pessoa vai estar inserida num contexto de guerra ou num contexto de opressão política e vai conseguir fazer arte que não fale sobre isso ou que de alguma forma não expresse aquilo que tanto ela como a sua nação está a sentir. Lá está, acho que inevitavelmente isso vai acontecer, e se historicamente o Festival da Eurovisão tem servido de palco para isso, ainda que existam essas regras, mas a realidade é que uma coisa sempre andou de mãos dadas com a outra, acho que isso continuará sempre a acontecer, e acho que, na verdade, faz todo o sentido acontecer. E lá está, simplesmente vem de mãos dadas com o facto da arte ser algo que surge de uma expressão pessoal e de uma expressão daquilo que é maior que nós individualmente, mas sim sobre aquilo que nos rodeia enquanto nação, enquanto contexto, contexto em que se vive. E portanto, também neste sentido, acho que, ainda falando do contexto da Eurovisão em si, esta neutralidade política tem sido um bocadinho paradoxal. Se por um lado expulsamos a Rússia ou seja, não deixamos a Rússia participar, e bem, lá está. Depois, como é que não se... Ou seja, por exemplo, aqui ilustrando para ser mais fácil perceber aquilo que quero dizer. Quando a Yolanda participou, e foi, pronto, até participou, ganhou o Festival da Canção e foi então à Eurovisão representar Portugal, ela utilizou... tinha umas unhas a fazer alusão à Palestina, ou seja, unhas pró-Palestina, no fundo. Isso foi cortado, essa atuação não foi passada, se não me engano, eu tenho quase a certeza que foi ali as duas fases, e passou aquilo que foi sempre mostrado ao público. Foi uma primeira fase em que a Yolanda ainda não tinha essas unhas pró-Palestina, lá está. Como é que nós dizemos que existe uma neutralidade política se à partida já cortar essas imagens da Yolanda, mas depois permitir a presença de Israel neste festival? Ou seja, existirá assim tanto uma neutralidade política? Porque eu consigo perceber que o facto de cortar essa questão toda da Yolanda e o que seja, segundo o regulamento e segundo aquilo que eles transmitem, é para não fazer alusão a questões políticas, lá está. Mas se por um lado cortam essa imagem que é pró-Palestina e depois permitem, aliás, a presença de Israel e ignoram um bocadinho aquilo que Israel está a fazer,
percebem? Acho que esta neutralidade política não é assim tão neutra. Não sei, acho que para umas circunstâncias resulta ou é aplicada, na verdade, para outras não, e torna aqui as coisas um bocadinho ambíguas e um bocadinho difícil de perceber, efetivamente, para que rumo é que eles querem tomar e se querem, mesmo que não se fale sobre política, mas no fundo, ao mesmo tempo, estão a fazer um festival que fala, que é sobre música e lá está, sendo a música uma forma de expressão pessoal e cultural e, no geral, de contexto e tudo mais, como é que é possível que uma coisa não ande de mão dada com a outra? E também, além disso, esta questão da neutralidade e de afirmar a presença de Israel precisamente para não entrar em questões políticas e de simplesmente fazermos música pela música e não termos em consideração o resto do contexto, acho que se torna um bocadinho estranho quando já se está a falar de direitos humanos, porque, ou seja, não é propriamente como se fosse simplesmente uma discordância de ideais, percebem? Não é como se, sei lá, um país quisesse tomar um determinado rumo que era ligeiramente diferente do outro, ou o que seja. Fala-se sim sobre pessoas que estão neste momento a morrer, pessoas que estão a ter os seus direitos humanos violados, e portanto eu questiono-me um bocado até que ponto é que vai toda esta questão da neutralidade e até que ponto é que isso é legítimo. Porque a partir do momento em que já se está a tocar nestes tópicos que são, então, os direitos humanos, acho que à partida não se pode legitimar este comportamento, ou seja, a presença de determinados países ou de determinado país, lá está, que está a violar completamente uma questão de direitos humanos. E nós vamos legitimar isso e assumir que simplesmente, ok, a música não é política e, portanto, está tudo ok em permitir que este país, apesar das atrocidades que estão a cometer, participe neste festival. Acho isto tudo um bocado, lá está, é um bocado paradoxal, é estranho que de uma forma funcione, de outra forma já não funcione, toda esta questão do regulamento, da neutralidade política, acho que, lá está, não funciona muito bem, na verdade. E também, eu acho que afirmarmos que a música não é política e que deverá existir então esta neutralidade, por si só, é já um ato político. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A neutralidade só é possível àqueles que vivem confortavelmente. Àqueles que vivem num contexto social e político tranquilo, àqueles que não vivem em contexto de guerra ou em contexto de opressão política, opressão que forma for. Só aí é que se pode falar de neutralidade. Porque de que forma é que se conseguirá possivelmente, e lá está, na verdade já referiste anteriormente, mas como é que se poderá sequer afirmar que pessoas que estejam inseridas num país que está em guerra ou que está a ser oprimido de alguma forma, como é que se pode esperar que estas pessoas consigam de alguma forma produzir arte, produzir música, filmes, o que seja, que não façam alusão àquilo que estão a viver e ao contexto em que estão inseridas? Portanto, toda esta regra da neutralidade política vai um bocadinho favorecer, não é favorecer, ou seja, não é favorecer em termos de competição, mas favorecer quase que emocionalmente. Pronto, aqueles que vivem confortavelmente, lá está, que não vivem inseridos num contexto de guerra, nem num contexto político que não é agradável. E portanto, acho que estranho sequer isto ainda ser uma regra, ou fazer parte do regulamento, porque é basicamente dizerem, por exemplo, à Ucrânia, que, ok, vocês estão a viver num cenário completamente desastroso, lá está, vivem em clima de guerra,
a Rússia está a fazer o que está a fazer, e pronto, ainda bem que a sua presença já foi proibida. Mas é impossível pedir a estas pessoas que façam algo que não seja político, ou seja, e quando eu falo sobre ser político, quero deixar isto também, quero ressaltar isto, que é, eu não estou a dizer que nós temos de, em tudo aquilo que fazemos, dizer, tipo, falar sobre o estado das coisas em termos políticos, e falar sobre o regime, ou o que seja, não é isso, é simplesmente termos a consciência de que por detrás daquela pessoa existe um contexto, e existe um contexto que ela está a viver devido, lá está, a essas atrocidades que outros países estão a cometer. E portanto, à partida é muito difícil exigir que se faça arte que não seja de alguma forma alusiva a isto, mesmo que seja, por exemplo, até que se faça referência às partes positivas, ou seja, que são muito difíceis de encontrar, mas, ou seja, que não são positivas por si só, mas às partes positivas no meio deste contexto todo, que são, por exemplo, a união entre as pessoas, de que forma é que as pessoas se ajudam umas às outras. Pronto, lá está, que não é uma coisa positiva, porque só existe devido ao contexto de guerra em que vivem, mas mesmo que a música seja sobre isso, claro que vai tomar algum rumo político, ou seja, o que eu quero dizer sobre isto é, acho que as únicas pessoas que conseguem não tomar esse rumo e que conseguem ir ao encontro dessa exigência da neutralidade política são as pessoas que vivem confortavelmente, as pessoas que não são afetadas de alguma forma por contextos de guerra, por contextos sociais, que lá está, vivem tranquilamente dentro do seu contexto confortável. E portanto, no fundo, como estava a dizer, esta neutralidade política acaba por favorecer umas pessoas e não outras, e não em termos de jogo, não em termos de competição, mas sim em termos daquilo até que é humano, daquilo que é humano, e porque, mais uma vez, direitos humanos estão a ser violados, e portanto acho que vai muito além daquilo que é bonito, ou que fica bonito, ou que é mais confortável não abordar, porque claro que é muito mais confortável e muito mais fácil não se falar sobre estes temas, mas isso também é concordar um bocadinho com a desvalorização desses mesmos temas e concordarmos com o facto de esses temas não serem abordados e lá está, serem desvalorizados. E neste aspecto, falando aqui um bocadinho sobre o tema que na verdade tem despertado mais polémica, eu diria, que é então a presença de Portugal na Eurovisão. Apesar de que não sei se eventualmente será transmitido cá ou não, porque a RTP também já fez uma carta aberta a pedir, a RTP não, os funcionários da RTP, para que o festival não seja exibido em televisão nacional, em televisão portuguesa. Mas, falando sobre a presença dos próprios artistas em si no festival, eu com isto não quero dizer o que é que eles deveriam ou não deveriam fazer, tal como também já foi referido por outras pessoas, eu consigo compreender que são artistas que estão neste momento a lançarem-se, pronto, eles na verdade já andam por aí, mas assim numa plataforma um bocadinho não, muito maior, não é? Que é o Festival da Eurovisão, eu consigo perceber essa vontade de fazer mais pela sua banda, fazerem mais pela sua própria música. E portanto não quero vir aqui com uma posição de deveriam ou não deveriam fazer. No entanto, o que eu acho que é necessário é haver uma consciência do privilégio que se tem. E porquê é que digo isto? Só o pequeno facto de nós termos a possibilidade de afirmar a música não é política é um ato político, sabem? Porque reflete, mais uma vez, como estava a dizer, reflete o contexto em que estamos inseridos. E portanto, ter sequer esta escolha de ok, vou marcar presença porque quero levar a minha música para fora, quero ir além de fronteiras. Só isso já mostra o privilégio que nós temos em vivermos numa sociedade que é livre, numa sociedade democrática, que nos permite falar sobre os temas que nós bem quisermos.
e fazer música sobre esses temas, porque a realidade é que nem sempre foi assim. Houve uma altura em que nós não podíamos fazer isso, e por isso é que também falava sobre o 25 de Abril, porque sinto que é um tema muito, muito presente, porque aconteceu há tão pouco tempo e sinto que ainda temos essa... Sinto que nesta altura este sentimento reaviva-se muito. Portanto, acho, lá está, que nós temos de ter consciência ao referir estas coisas, de que nós só podemos referir estas coisas porque vivemos onde vivemos, porque temos o contexto político que temos. E por isso acho que, por um lado, ok, se quiserem ir participar, pronto, querem ir e querem lá marcar presença, não vou ser eu a dizer se deveriam ir ou não, mas acho que dizer de ânimo leve que a música não é política e que a música é mais do que isso, claro que a música é mais do que isso, mas esta componente política é muito importante e marca também um bocadinho da posição que se tem perante as coisas. Ou seja, mesmo que não seja essa a posição, a realidade é que vai ser essa a mensagem que se transmite. E a música por si só já é uma forma de transmitir mensagens, mas não só a música, mas também todo o contexto que existe por detrás da música. E eu percebo que haja pessoas que me possam dizer que a música por si só não é um agente de mudança, que não muda as coisas por si só, que não muda o contexto por si só. E claro que a música sozinha não consegue mudar nada. Tem de haver todo um contexto à volta dessa música e à volta de tudo isso que, efetivamente, faça com que as coisas mudem. Mas a música sempre foi uma forma de expressar, de outra forma, de tocar as pessoas com arte. Sobre determinados temas. É muito mais do que simplesmente, não desvalorizando, mas ouvirmos um discurso sobre os mesmos temas. A música toca-nos ali de alguma forma. E portanto, claro que não é individualmente um agente de mudança, mas tem ao longo dos anos, ao longo dos tempos, gerações, sido um aliado para toda esta mudança. E portanto, o que quero dizer, só para terminar isto de toda esta questão dos portugueses marcarem presença no festival este ano, lá está, é só isso. Acho que há necessidade de termos esta consciência de privilégio e de que a possibilidade de participarmos ou não é em si um ato político, que a possibilidade de nós cantarmos essa mesma música na rua é um ato político. Cantarmos sequer essa música, percebem? É podermos simplesmente dizer o que queremos e podermos cantar o que queremos sem que haja alguém a achar que estamos a conspirar contra algo. E é só mais nesse sentido que... É só mais isso que eu quero referir sobre este tópico. Não julgando diretamente ninguém, não crucificando ninguém pelas suas ações e pelas suas decisões, mas simplesmente dando aqui um bocadinho do meu ponto de vista sobre este tema. Saindo um bocadinho aqui do tópico da Eurovisão, que entretanto já me estou a alongar, ainda sobre esta questão toda da música ser ou não política, lembrei-me muito da pandemia, sabem? Ainda por cima agora está toda a gente louca agora com este vírus novo. Pronto, mas lembrei-me então, fiz aqui um bocadinho a associação também à pandemia. E eu acho que na pandemia foi um dos principais momentos em que nós conseguimos perceber, ou seja, eu já tinha consciência disso e acredito que muitas pessoas também, mas em que efetivamente se tornou quase que uma consciência pública da necessidade que nós temos de ter contacto com a arte e com a cultura e com a música e tudo mais. Foi na pandemia, efetivamente, que nós começámos a sentir mais saudade de irmos a teatros, irmos a cinemas, irmos a estes espaços que nos permitem consumir arte e consumir cultura. E tudo isto mostra também um bocadinho do que é que a sociedade vive e da forma como a música e a cultura e a arte podem então servir também como quase uma forma de escape
ao contexto em que vivemos. E tudo isto é um bocado, é muito político, desculpem, eu estou a dizer político uma quantidade de vezes ridícula, mas é o quê? E então, lá está, vivíamos numa altura em que tudo isso contribuía muito para a nossa felicidade, também para a saudade, também para a nostalgia, mas acho que era um bocadinho a forma de nos unirmos também. Todas as pessoas que começaram a fazer arte a partir de casa, que lançavam ou músicas ou o que fosse, que criavam conteúdo de alguma forma para chegar às pessoas e tentar aliviar um bocadinho do contexto em que se vivia. Tudo isto faz muito parte deste contexto social e deste contexto político a que me refiro. E portanto acho que a arte é intrinsecamente política e acho muito difícil afirmar que não é. Temos também outros exemplos que não dizem respeito à pandemia. Sei lá, podemos falar do 25 de Abril, que acho que é inevitável falar sobre o 25 de Abril. Lá está, como estava a dizer, claro que a música por si só não impulsionou a mudança. Não impulsionou, porque eu acho que ela até pode ter impulsionado. Ou seja, não causou a mudança, mas a música foi um dos elementos para se conseguir esta mudança. Lá está, desde ter utilizado os códigos em transmissão de rádio para se saber que se estava a começar a revolução, até agora, hoje em dia, termos uma data de músicas que nós associamos a essa mesma revolução, e ou seja, a revolução prolonga-se no tempo, a memória da revolução e este sentimento que nós temos de gratidão por aquilo que aconteceu e sentirmos esta liberdade que efetivamente temos graças a essa revolução. Eu acho que isto tudo também se prolonga muito no tempo porque temos aqui elementos que nos fazem... que são alusivos a isso, e acho que a música participa muito nisso, sabem? Acho que lá está, não é agente de mudança, mas faz parte disto tudo e, portanto, temos esse exemplo. Temos também, sei lá, olhem, por exemplo, temos o rap que, como é óbvio, faz parte de um movimento que é completamente político. Basicamente, para quem não sabe, o rap e o hip-hop e tudo mais nasceram num bairro em Nova York, no Bronx. Bronx? Yeah. Pronto. E basicamente acabavam por se juntar alguns gangues e de pessoas que depois acabavam por ficar um bocadinho desencaminhadas e acabou, aliás, por surgir o movimento do hip-hop. O movimento do hip-hop, para quem não sabe, não é simplesmente a música em si, tem toda uma quantidade de coisas, desde os grafites, desde a dança, desde a música, lá está, pronto. Mas falando concretamente sobre a música, foi uma forma de fazer com que estes gangues também tomassem outro rumo, no sentido em que acabavam por dedicar-se não apenas a coisas que se calhar não lhes eram tão benéficas, mas sim à arte, e isso acabava, lá está, por ter influência também no contexto social, em que não é no contexto social, eles acabavam por estar inseridos no mesmo contexto social, mas a forma como percepcionavam esse contexto e a forma como depois acabavam por também tomar um rumo. E por isso eu percebo também quando há determinados contra-argumentos contra tudo isto de a música deve ou não ser política. Consigo perceber quando se diz que a música não pode simplesmente existir enquanto algo que é feito pela arte e não por motivos políticos, ou é simplesmente uma forma de escapar ao dia-a-dia, de escapar um bocadinho ao contexto em que estamos inseridos. Que o facto de pensarmos nesta questão da política, que se vai limitar a criatividade, que tudo isto deve ultrapassar a política. Mas, ou seja, eu acho que o facto de nós termos a possibilidade de pensar na música e na cultura desta forma, por si só, já mostra o privilégio que nós temos. Isso acaba tudo por ser um bocado político. Claro que a música pode só existir. Claro que a música surge também como uma necessidade de escape, mas lá está, a música pode só existir também e se nós tivermos
a noção do privilégio que temos por dizermos que a música pode só existir, sem ter outras coisas associadas, sem que tenhamos alguém a censurar as músicas que ouvimos, sem que tenhamos alguém a escolher o que é que vai ou não passar na rádio, lá está, o que é que podemos cantar na rua. Portanto, depois desta minha tese toda, quero só referir que, lá está, eu consigo perceber estas outras opiniões, mas acho mesmo muito necessário termos consciência disto, termos consciência do nosso privilégio, termos consciência do contexto social e político em que estamos inseridos e que, felizmente, podemos falar sobre estas coisas desta forma, e eu, felizmente, posso estar a falar sobre isto e posso estar a falar convosco e a dizer que a música é política, a música é intrinsecamente política e não ser crucificada por isso. Terminada esta conversa sobre este tópico, passamos agora para o lado D, que, tal como vos disse, será então falar sobre temas que me têm vindo a passar pela cabeça. E no fundo, não venho falar sobre um tópico em específico, sobre um tema em específico, mas venho sim aqui divagar um bocadinho sobre algo que tenho experienciado, que é, eu basicamente, para dar contexto, este ano decidi, não sei bem porquê, decidi que este ano ia fazer tudo. Estou neste momento, só para quem também não tem bem noção da minha vida em termos profissionais, estou neste momento a trabalhar full time, depois tenho outras coisas em freelance, tenho aqui o digital, agora estou a criar este podcast, e eu nem sei bem o que é que me deu este ano, mas ou seja, as coisas que eu já queria fazer, fiz e estou a fazer agora. Tudo, no fundo, decidi que agora seria o momento de fazer tudo. E queria falar um bocadinho sobre isto, porque eu, apesar de, honestamente, sentir que estou cansadíssima por estar a fazer tudo isto ao mesmo tempo, a realidade é que eu sinto que é agora que se faz as coisas, sabem? Ou seja, eu estando agora nos 20, acho que faz todo o sentido investir nisto, faz todo o sentido fazer aquilo que me apetece em termos profissionais, tentar conciliar tudo isto. A minha situação, no fundo, é que eu acho que até tenho conseguido conciliar isto tudo, porque tenho tido algumas oportunidades, agora aqui no digital, tenho entrevistado algumas pessoas, tem sido muito giro, e tenho também conseguido manter contacto com os meus amigos diariamente, lá está, contacto, e estar com eles regularmente. No fundo, o que acaba aqui por depois falhar é do género, quando é que eu durmo? Sabem, isso não... tem sido um bocado complicado manter as partes mais básicas da rotina. E sinto que tenho andado a abdicar um bocado disso, mas ao mesmo tempo, e ainda ontem falava disto com uma amiga, por acaso, que tem a mesma perspectiva que eu sobre isto, porque eu às vezes sinto-me um bocado, ok, será que estou a fazer demasiado, sabem? Será que se calhar devia acalmar-me um bocado e não fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E se por um lado eu acredito que, ok, eu cada vez mais tenho andado a tentar tranquilizar no sentido de, ok, tens tempo, tipo, eu sei que sou nova e que tenho imenso tempo para fazer todas as coisas que quero fazer, mas também senti esta necessidade de, ok, por um lado tenho tempo, por outro lado sou nova e não tenho assim... Ou seja, além do trabalho e tudo mais, não tenho propriamente responsabilidades em termos de não tenho, sei lá, não tenho filhos para criar, não tenho nada nesse sentido, e então acho que neste momento é mesmo o momento, lá está, para me focar nestas coisas e para dar prioridade àquilo que eu quero fazer neste momento e preparar aquilo que quererei fazer no futuro. Ou seja, começar agora já para garantir que no futuro conseguirei estar a fazer aquilo que eu gosto. E uma perspectiva que também me deparo com, e que essa minha amiga também, na verdade, falou comigo, foi... faz-me muito sentido, e lá está, também como eu disse no último episódio, eu sei que há pessoas que se calhar não priorizam assim tanto o trabalho e está tudo ok com isso, eu não acho que esteja certa por ter essa posição e ter essa postura na vida, mas faz-me muito sentido que eu estando nos 20 e tendo toda uma vida pela frente e tendo todo um percurso profissional pela frente, eu quero fazer com que esse percurso profissional seja
confortável no sentido em que eu esteja bem emocionalmente e psicologicamente, sabem? Quero garantir que vou ter um futuro em que eu gosto muito daquilo que estou a fazer, em que tenho uma missão, que faço as coisas porque tenho uma missão, seja ela por um bem maior, seja simplesmente para conseguir conquistar determinados objetivos que tenho. E nesse sentido é verdade que descanso pouco, é verdade que se calhar gostava de ir mais vezes a casa, gostava de se calhar fazer outras coisas que neste momento não tenho bem tempo para fazer, porque é mesmo assim, não tenho tempo. Eu giro muitas coisas para ainda conseguir ter uma rotina pessoal, sei lá, tipo ir descansar, ir fazer o que seja, que acho que são necessidades básicas, mas mesmo assim essa rotina acaba por ser um bocadinho afetada. Mas no fundo, e também acontece muito isso porque eu também tenho um trabalho em que as coisas acabam, às vezes, e principalmente aqui também no digital, as coisas acabam por surgir muito à última da hora. E isso, por um lado, é muito giro, e eu gosto muito, porque não é no fundo, imagina, é tipo, eu gosto só que isso seja assim, porque a realidade é que as coisas acabam por surgir e eu vou e entrevisto e até às vezes improviso algumas coisas porque não, a realidade é que não tenho tempo, se calhar para ter uma semana para preparar uma entrevista ou para preparar o que seja, e acabo por também dar muito mais uso à minha criatividade porque sou colocada à prova e tenho de no momento pensar naquilo que vou, seja entrevistas ou seja no que for, seja mesmo no trabalho, sou muito colocada à prova nesse sentido e eu acho que dou muito uso à minha criatividade precisamente por isso e nesse sentido e nos sentidos todos na verdade, mas gosto muito do meu trabalho e gosto muito de tudo isso, mas isso implica abdicar de algumas coisas. Neste momento, para mim, está a ser um bocado o descanso. Por outro lado, acabo também por compensar, lá está, por estar a fazer coisas que gosto muito daquilo que estou a fazer e a realidade é que eu chego a casa e posso estar cansadíssima, mas é muito gratificante tudo aquilo que faço e gosto muito de ir para o meu trabalho full time e sentir que, ok, posso contribuir com as minhas ideias e posso contribuir da forma que eu quiser, no fundo, porque tenho essa liberdade e fico muito feliz de ter essa liberdade. Posso dizer o que é que acho que poderia ser feito de forma melhor, de melhor forma, aliás, o que é que poderia não ser feito, e eu sinto que já estive inserida em contextos em que isso não era possível. Agora, trabalhei, lá está, para conseguir chegar a outro trabalho e estar inserida noutra empresa e que felizmente me deixa fazer essas coisas, mas lá está, sinto que isso foi muito fruto do meu trabalho e de ir à procura de mais e de melhor. Depois, por outro lado, tenho aqui o digital, que no fundo é um bocadinho aquilo que eu quero fazer, porque é uma plataforma minha e que também, tal como vos disse no episódio anterior, surgiu precisamente para isso, para eu ter um espaço só meu, que eu no fundo não tenha de dar grandes justificações a ninguém, porque estou a fazer aquilo que quero, da forma que quero e falar sobre aquilo que quero. E depois também os meus trabalhos em freelance, que trabalho com pessoas impecáveis, e portanto, no fundo, todo este cansaço acaba por compensar muito porque eu sinto que estou a construir uma base profissional que me deixa muito feliz. E que, lá está, é isso que eu quero para o resto da minha vida e construir para o resto da minha vida, já que eu ainda tenho a vida toda pela frente e ainda tenho muito trabalho para fazer. A realidade é essa. Nós temos ainda muitos anos de trabalho e, portanto, faz-me sentido que estejamos a construir esta base sólida e esta base que nos deixe felizes a fazer aquilo de que mais gostamos. E, portanto, acho que é reconhecer que, no fundo, não é tudo um mar de rosas, mas que ainda assim vale muito a pena. Acho que somos demasiado novos para... Como é que se diz em português? Settle? Basicamente, contentar-nos, exato. Contentar-nos com o pouco. Acho que ainda temos tanto pela frente que assumirmos que, se calhar, a vida é só... E lá está, isto vindo da minha perspectiva de uma pessoa que gosta muito do seu trabalho e dá muito valor a essa parte profissional. Está tudo ok se não forem assim, mas na minha perspectiva é muito importante não nos contentarmos simplesmente com aquilo que já conquistámos, porque é do género, temos
tantos anos de trabalho pela frente, temos tanto ainda que fazer, ainda que explorar, podemos aprender, podemos estudar mais sobre aquilo que nos interessa, podemos ir para este trabalho, estar lá uns anos, aprendermos algumas coisas, percebermos aquilo que gostamos, mas se ainda não for suficiente, se calhar procurar por mais e por melhor e por um sítio que nos permita explorarmos mais daquilo que é a nossa criatividade e aquilo que queremos fazer. E acho isso muito importante. Acho muito importante não nos contentarmos, lá está, com isso, com o pouco, com o já é suficiente, se calhar estou bem com isto. Por outro lado, agora estava a pensar, por outro lado, também surge um bocadinho aquela questão de depois, se calhar, nunca nos contentarmos com aquilo que temos e acharmos sempre que as outras pessoas estão melhores do que nós. E não é nesse sentido que eu digo que devemos ir à procura de melhor e de mais. Porque eu acho também que, e isso é um trabalho que eu tenho vindo a fazer e que sinto que também já estou melhor, mas sinto que também é muito necessário reconhecermos que fazemos coisas boas e que o sítio onde estamos também, ou seja, é bom e que estamos contentes com isso e lá está. Não é esta necessidade de estar sempre à procura de algo que não temos, é simplesmente mantermos vivo aquele bichinho de aprendermos mais e sermos mais e não nos, sei lá, não ficarmos só por aquilo que lá está, que traz esse contentamento e esse conforto. Acho importante irmos mais longe. E pronto, malta, olha, no fundo é isto. Este tema assim abordado um bocadinho de uma forma mais breve, mas lá está, queria também simplesmente dar uma motivaçãozinha a alguém que esteja desse lado e que possa precisar de ouvir estas palavras também de, ok, bora para a frente, isto vai correr bem, ou seja, temos simplesmente de continuar a insistir e de trabalhar mais um bocado, e a realidade é que isso se calhar vai fazer com que nós tenhamos de abdicar de determinadas coisas. Não estou a dizer que é saudável de todo estarmos a abdicar de descanso e tudo mais, simplesmente pelo trabalho, mas ao mesmo tempo é tentarmos fazer aqui um balanço e termos um equilíbrio para lá está, conseguirmos equilibrar tudo isto, mas não nos acomodarmos. Era essa a palavra que eu estava a pensar há 5 minutos e que não me estava a vir à cabeça. Não nos acomodarmos. Acho uma parte muito importante, e especialmente nestes nossos 20, que são então esta altura, para decifrarmos tudo e para fazermos tudo, e eu pelo menos estou a tentar implementar isso. Espero que tenham gostado, espero por vocês no próximo episódio. Se tiverem algum feedback sobre o episódio, tiverem sugestões, o que seja, podem comentar, tanto no Spotify como no YouTube, têm uma zona para deixar comentários, e seja o que for, simplesmente se quiserem ter algum contacto e dar algum feedback, é completamente bem-vindo. Estou então a começar este projeto e por isso é sempre... Desculpem, estava aqui a precisar de si. É sempre muito giro e necessário até ter então esse feedback do vosso lado, porque acabo também por estar aqui nos meus devaneios, nos meus pensamentos, mas quero também perceber o que é que vem desse lado, quem é que está desse lado, e portanto sintam-se à vontade para reach out to me. E pronto, vemo-nos então no próximo episódio, espero que tenham gostado e até já!